senhoras e senhores, estamos de volta com mais uma edição do programa No Divã, com ele mesmo, o terapeuta Edinásio Silva, diretamente do consultório, dos estúdios da Rede Cristã Brasil para a Academia do Cérebro, com mais uma edição do programa No Divã, com ele, o psicanalista Edinásio Silva, nesta sexta-feira, dia 21 de maio de 2021, esse programa que tem sido pedagógico, que tem sido uma sessão terapêutica, este programa que tem feito o diferencial do rádio pernambucano. Lembrando que estamos com transmissão multi-streaming, estamos pela FM 103,3, também estamos pelo site da Rede Cristã Brasil, pelo aplicativo da Rede Cristã Brasil, que é Rádio e TV, pelo Facebook da Rede Cristã Brasil e pelo YouTube da Rede Cristã Brasil. Bom dia, meu querido doutor Edinásio. Bem-vindo a mais uma edição. Bom dia, pastor Amaro. Bom dia a todos. O retorno está chegando aqui um pouco forte. Bom dia, pastor Amaro. Bom dia a todas as pessoas que estão nos acompanhando através da Rede Cristã, da Rádio Conveniadas e também dos aplicativos Facebook, YouTube e outros. O tema de hoje é um tema interessante: carência afetiva, mito. Carência afetiva, 2 pontos. Mito, verdade ou mimimi? O que seria essa carência afetiva? No mundo de hoje, nesse mundo contemporâneo, nesse momento que estamos vivendo, as pessoas colocaram na cabeça que precisa da outra. A dependência afetiva da outra. Tem gente que não consegue ficar só. Tem gente que não consegue dormir só. Tem gente que diz, para ser feliz, é preciso encontrar minha outra metade. Outro pedaço da maçã. Existem tantas conversas, tantas histórias, que as pessoas falam, eu vou encontrar a tampa para minha panela. É muita história. A tampa da chaleira. E por aí vai. Então, essa carência afetiva, ela existe mesmo? É frescura? É mimimi? É verdade ou é um mito? É exatamente isso que eu quero chamar você que está nos ouvindo, nos assistindo, que possa interagir e contar um pouco da sua história. Então, é exatamente isso que eu vou trazer aqui, à luz da psicanálise e à luz da neurociência. Como é que a ciência vê isso? Como é que os terapeutas enxergam isso? Quando você chega no consultório, você sabe que tem consultório que atende casais, terapeutas de casais. Esse terapeuta de casais vai fazer uma análise dessa relação com o outro, dessa dependência de um com o outro. E tem terapeuta sexual, que só trata do lado sexual, né? A questão da sexualidade que ocorre isso tudo. Então, tudo isso se transforma num tipo de carência. E o que seria carência? A falta. Existe uma falta. E essa falta nós vamos tratar isso aqui agora. Eu vou buscar uma linha que as pessoas podem ficar impactadas com isso. Exemplo, o autoconhecimento. Quando você não se conhece, aí o bicho pega. A grande questão é, as escolhas que eu faço errada. Eu tenho certeza que fiz certo. Aí eu passo 10 anos casado, quando chega no 11º ano, eu não gosto mais da minha mulher. Não gosto mais da minha mulher. Olha, enjoei. A relação não dá certo mais. Somos 2 irmãos. Já ouviu essa história? Somos 2 irmãos. E a adolescência é algo interessante, né? Imagina, jovem, eu atendo bastante jovens. Acabei de atender agora um jovem de 14 anos aqui, 14 anos. Então o jovem, ele idealiza um grande amor. Eu estou apaixonado, vai ser a mulher da minha vida, vai ser o homem da minha vida. Eu não sei ver essa pessoa. E quando há esse corte, há uma quebra, há uma separação, esse jovem fica debilitado. Esse jovem cai, quebra, dissolve. E aí esse jovem, seja homem ou mulher, muitas vezes tenta o suicídio. Quantas histórias nós temos de jovens que suicidaram
porque foi abandonado pela mulher ou abandonado pelo homem. Todo mundo sabe disso. Ele coloca na cabeça. Então, a fragilidade dessa juventude, essa fragilidade egóica dele, falta de estrutura, que faz com que ele idealize essa falta e busque suprir através do outro. E pasmem, 3 vezes falei, que muitas vezes isso aí vem da relação familiar. Quantos jovens... Olha, gente, eu fiz uma pesquisa que serviu de referência para o meu mestrado. Não foi tese, foi referência para o meu mestrado, na dissertação. Eu fiz uma pesquisa nas escolas. Fiquei surpreendido. Meninos de 8 anos, 7 anos de idade, até 10 anos de idade, e eu perguntava, quem é a pessoa que mais lhe ama? Estava lá no questionário. Sabe o que o jovem dizia, ou os jovens diziam? A pessoa mais importante para mim é o porteiro da escola. Porque ele me abraça, ele me agarra, ele me dá atenção. Sabe qual é a pessoa mais importante para mim? É a merendeira da escola. A merendeira, ela me abraça, ela me agarra. Sabe quem é a pessoa mais importante para mim? É a zeladora da escola. Não era o pai, nem era a mãe. Então, essa criança, 7, 8, 9 anos, que se vê abandonada, que se vê desprezada, e os motivos são diversos. Quais são os motivos diversos? O irmão, apareceu outro irmão, e aí o pai vai dar atenção à mãe a esse novo irmão, e o olhar dele não é mais para aquele outro, é para o recém-chegado. Ou muitas vezes as atividades. Hoje, o pai trabalha fora, a mãe trabalha fora, as atividades são múltiplas e faz com que esse jovem, essa criança, se sinta abandonado. Então, onde é o grande palco dessa juventude, dessa criança? A escola. A escola é o seu grande palco. É ali que ela vai ser gente. Olha, a escola convida essa pessoa para ser aluno, mas ela não se comporta como aluno, porque o aluno ele tem que ter uma estabilidade. O aluno tem que ter uma vida exemplar. O aluno tem que ser bem comportado. O aluno, tudo idealizado, né? Porque nada disso. O aluno tem que ter uma boa nota e o aluno tem que aprender. Aí esse menino chega na escola, dá um murro no olho do outro garoto, começa a fazer um bocado de besteira na escola, começa a morder a professora, começa a gazear a aula, faltar a aula, começa a tirar nota baixa. Aí, o que vai acontecer? O pai são chamados pela diretora da escola, pela diretora da escola. Aí ele aparece como gente, porque até então ele era aluno. Se ele se comportar como aluno, ele não vai ser observado. E aí ele começa a ser observado. Começa aí a carência. Começa a partir daí. Essa falta. E essa falta, ela deve ser suprida. Então, esse preenchimento dessa falta é outro. E aí surgem, durante esse período, as grandes paixões. As paixões surgem, inclusive nessa parte aí, dessa fase aí, desse aluno que está na escola, desse sujeito que está na escola. E na evolução, na adolescência, esse jovem, ele tem essa falta, ele tem essa carência. E ele começa a idealizar a garota ideal. E quando a paixão surge, a razão vai embora. A paixão chega na porta e a razão debanda por outro lado. A paixão está pela porta da frente e a razão sai pela porta da cozinha. Então, aí, esse apaixonado, essa apaixonada, só escuta a voz dele ou dela. Não quer saber de mais nada. E aí muda completamente de comportamento. Então, o que é que nós devemos aprender com isso? É que a gente não se conhece. As pessoas acham que é o bambambam. As pessoas acham que conhece tudo. As pessoas acham que fazem grandes escolhas. Eu sou um grande médico, eu sou um médico respeitado, eu sou um advogado respeitado, eu sou um psiquiatra respeitado, eu sou um jogador respeitado, eu sou e não é nada. Muitas vezes é um papagaio, está repetindo o que foi, o que o outro foi. Às vezes o cara é um grande médico,
entre aspas, porque o pai foi um grande médico. É um grande advogado porque o pai foi. Mas é um sofredor, não é feliz. Ele posta, quando você vê nas redes sociais, alguém postando, jogando, e aquele negócio todo, aquela alegria, é tudo mentira. É uma farsa. É uma farsa. Há uma carência ali afetiva do tamanho do trem. A imagem mente. A imagem, a maior mentira do mundo é a imagem. O que é que acontece hoje? O discurso, antigamente, ele tinha um maior acolhimento. Hoje a imagem fala mais que o discurso. Então, há essa diferença hoje, de as pessoas olharem para o jardim do outro. O jardim do vizinho é melhor do que a minha. E começar a desejar, a invejar esse jardim. Então, o que eu quero trazer hoje, e você do outro lado aí, que está assistindo e ouvindo, pode participar também desse programa, pode contar a sua história, pode interagir conosco, é exatamente isso. Nós não nos conhecemos. Se nós não nos conhecemos, nós não sabemos o tamanho da falta. Qual o tamanho da sua falta? Qual o tamanho da sua carência? Aí você acha que você pode preencher isso com várias coisas. Nós falamos ontem aqui sobre isso. Você pode suprir essa falta com bebida, sexo, igreja, jogos, namoro, companhia, e o vazio fica enorme, do tamanho de uma cratera. A cratera é grande. Esse mês, estamos fazendo uma palestra, e nessa palestra nós criamos algumas frases. Uma das frases que eu criei é: a falta não será substituída por qualquer biscoito. A falta não será substituída por qualquer biscoito. O que ocorre hoje é que a falta está sendo substituída por qualquer porcaria. Não é tu, vem tu. Então qualquer porcaria, troca 6 por meia dúzia e substitui. O importante é ter alguma coisa. O importante é ter um saco de lixo na mão do que estar com a mão do que estar com as mãos vazias. Essa que é a importância hoje. Hoje que as pessoas estão assim. Existe uma carência enorme. Existe uma falta enorme. Existe um transtorno enorme. E eu falei ontem que o transtorno é quando alguma coisa está lhe incomodando. Quando algo não vai bem na sua vida, há um transtorno. Quando há uma sequência disso. Ora, se isso acontece, se eu não consigo dormir hoje, não consigo dormir amanhã, não consigo dormir depois da manhã, tem algo errado. Tem um transtorno aí. Tem uma falta, tem uma deficiência aí que precisa ser resolvida. Não estou dizendo que quando você dorme na semana não dormiu, não estou falando sobre isso. Estou falando que a sequência que faz com que os sintomas apareçam e esses transtornos existam. Então, o que eu venho trazer hoje para vocês, eu vou ler um trecho aqui de um livro. Esse livro ele foi preparado por um americano e o título dele é Subliminar, ou seja, reduzir, esquecer, apagar, não dar importância. E uma das coisas que nós não conhecemos é o nosso inconsciente. Esse inconsciente que nós temos, ele influencia nas nossas escolhas, ele influencia nas nossas vidas. Ou seja, quem controla a minha vida é o desconhecido. Veja que coisa. Quem controla a sua vida é o desconhecido. São pulsões desconhecidas, não é porção, pulsões desconhecidas que atuam na sua vida e leva você até um determinado lugar. Aí você acorda, hoje estou com a vontade de tomar uma cerveja, hoje estou com a vontade de fazer sexo, hoje eu estou com a vontade de namorar, hoje eu estou com a vontade e você não sabe de onde vem essa vontade. E aí? Como é que tem sido a sua escolha? Será que você casou com um homem certo, com a mulher certa? Será que você tem a profissão certa? Nesse divã aqui, muita gente mudou de sexo. Nesse divã aqui, muita gente que era pastor deixou de ser pastor. E muitos que não eram, passou a ser pastores. Por quê? Porque estavam perdidos e perdidas. Porque não sabiam o que queriam.
Ou seja, estavam andando na cabeça do outro como piolho. Essa aqui é a grande realidade. Eu vou ler para você aqui o trecho do livro, diz o seguinte: você acha que sabe como e por que faz suas escolhas? Repetindo. Você acha que sabe como e por que faz suas escolhas? Suas preferências políticas e gorjeta que dá ao garçom? Aquele colega de trabalho com a cara tão amigável de quem você desconfia e até a pessoa com quem você se casa são opções tão objetivas assim? Por trás do pensamento consciente, haja uma parte desconhecida da sua mente. E disso que trata aqui esse livro. E o conceito do inconsciente. Às vezes, quando criança, nós ouvimos tantas coisas e fica tudo no inconsciente, e aquilo é um chiclete. Aquilo é algo que move você, vai movendo você. Então é lógico, meu amigo, é lógico, minha amiga, se você foi criada na igreja, a sua primeira opção de escolher uma profissão é ser pastor. Não significa que é a sua escolha, mas é a escolha do outro. Houve uma indução. Você foi induzido àquilo, mas não é uma escolha sua. Não é uma coisa consciente, é algo inconsciente. Ou seja, o inconsciente joga tudo na consciência e a consciência ela é completamente atropelada e você age de forma inadequada. Nos meus workshops, eu faço alguns testes com as pessoas. E entre os testes que eu faço, eu vedo os olhos das pessoas e eu dou refrigerantes. E entre esses refrigerantes eu coloco Pepsi Cola e Coca-Cola. E digo, qual o refrigerante que você mais gosta, cara? Coca-Cola. De cada 5 pessoas que eu boto, 4 preferem a Pepsi no lugar da Coca. E dizem que conhecia a Coca-Cola. Escolheu a Pepsi como a mais saborosa. É algo interessante. Isso também acontece com vinhos, acontece com escolhas de produtos. Eu coloco, às vezes, produtos iguais, com alguma referência diferenciada, e as pessoas escolhem o produto que tem uma etiqueta mais, que tem um cheiro melhor, e é o mesmo produto. Eu coloco, para mostrar que as pessoas se enganam na parte auditiva, da visão e no paladar eu falei agora, exemplo, ó, na parte cognitiva, eu induzo as pessoas colocando algumas palavras e as pessoas erram, porque essas pessoas não prestaram atenção. No olhar, nós colocamos algumas fotos e as pessoas olham para as fotos e erram na escolha das fotos. Em pesquisas realizadas, muitas vezes, mulheres que foram estupradas, descreveram o estuprador, foram para o reconhecimento e lá escolheram a pessoa errada. Apontaram para as pessoas erradas. Então, nós realmente nós não nos conhecemos. Quando você se conhece, aí você vai ser uma pessoa equilibrada. Então, o tema desse programa de hoje, carência afetiva, mito, verdade ou mimimi, o que existe hoje é a falta de conhecimento. Tem muita gente aí sofrendo porque não pode viver se a mulher que abandonou, seu namorado que foi embora, seu marido que a traiu, está aí deixando de trabalhar, porque acha que a vida perdeu motivação, perdeu o enxergamento, não consegue mais, não tem mais energia para nada, acabou, caiu e não consegue se levantar. Acha que o outro é a motivação para que ele possa andar, caminhar e superar. Quero dizer a você que ninguém motiva o outro. Não existe essa história. Tem um curso ali de motivação. Tem um curso de enganação. A motivação está dentro de você. A motivação está dentro de você. É necessário que você conheça
penetre no seu inconsciente para você observar e descobrir onde está a motivação e como usar essa motivação. Como usar essa motivação? Então, se você nesse momento, uma sexta-feira, está pensando amanhã no sábado, eu estou só, estou sem namorado, eu estou sem alguém que esteja comigo, eu estou preocupado, eu estou não sei o quê, você está completamente na contramão dos fatos. Você está sendo induzido por um momento. Você está sendo induzido por uma circunstância. Você não está vivendo o momento adequado. Então, esse mimimi, esse mito que você está olhando para ele, ou seja, você está fazendo uma fantasia e vivendo no mundo da fantasia. Você não está buscando a realidade, você não está enxergando essa realidade. E por que você não está enxergando essa realidade? Porque você não conhece. Segundo a neurociência, diz que durante um minuto, eu vou colocar mais ou menos um minuto, as sensações e as informações que chegam ao nosso cérebro é mais ou menos 50 milhões de bits. Bits é uma unidade da informática, da computação. Geralmente um computador que nós usamos, o celular, ele tem mais ou menos aí 10, 13 bits de armazenamento, né? Então, a unidade de um computador, de um celular, teria mais ou menos isso, 13, 14, 15 bits, a unidade. O nosso cérebro é capaz de armazenar 11 milhões de bits. Seria toda a Netflix, todinha. Toda a Netflix, todos os filmes que a Netflix armazenou, a nossa cabeça é capaz de armazenar. Então, essas informações que chegam até nós, elas chegam até nós, mas elas não entram na consciência, porque nós só conseguimos armazenar aquelas informações em um minuto de 13 a 50 bits. 11 milhões de bits chegam até nós, mas se a gente fosse armazenar, fosse tomar conhecimento disso, o nosso cérebro travava igual um celular que trava. Não tem hora que o celular trava? Se a gente prestasse atenção em tudo, observe quantas decisões você toma durante o dia, inconsciente. Você decidiu a cuspir, decidiu a espirrar às vezes, a se coçar, decidiu a estirar o pé, a mexer com o pé. Então são decisões automáticas que você toma que você não tem nem consciência. Já observou com isso? Outra coisa interessante. Desculpa. Outra coisa interessante. Você sabia que as batidas do seu coração são semelhantes? Você piscar os olhos? É equivalente. Então, você, durante o dia, você vai armazenar tantas vezes for possível, batendo os olhos e também as batidas do coração. Existem muitas coisas em nossas vidas que nós não conhecemos. Exemplo, que 1/3 da nossa mente está voltada para os olhos. E nós enxergamos errado. Se nós enxergamos errados, nós decidimos errados. Se nós escutamos não muito bem, nós também não podemos fazer essa parte cognitiva também. Então, é necessário que você tenha esse autoconhecimento. Eu não quero levar aqui para o lado muito da ciência, porque esse programa ficaria um pouco chato até a gente chegar ao dia a dia. Então, vamos aqui usar o dia a dia. O dia a dia que nós estamos usando é exatamente isso. Nessa pandemia, houve um ajuntamento de pessoas. O homem não foi trabalhar, a mulher não foi trabalhar, o filho foi para a escola. Era um grande momento das pessoas se acertarem, a família se acertar, suprir a chamada carência. Mas o que foi que aconteceu? Aconteceu desajustes, aconteceu intolerância. E por que houve intolerância? E por que houve desajuste? Porque as pessoas não se conheciam. Ora, se eu não me conheço, como é que eu vou conhecer o outro?
se eu não conheço o que eu quero, se eu não conheço as minhas funções, se eu não sei os meus desejos, como é que eu vou entender o outro? E tudo isso gerou uma grande confusão, um grande conflito, uma grande perturbação, um grande transtorno. E deu no que deu. Deu naquilo que estamos vivendo. Estamos vivendo um momento muito ruim na humanidade. Se a gente olhar para trás, a gente vai ver que o universo tem bilhões de anos. E a gente vai ver que a vida humana na Terra tem milhões de anos. Vou repetir. O universo tem bilhões de anos. E a vida humana tem milhões de anos. E ao longo do tempo, esse homem, ele foi mudando de comportamento. Então, para a gente explicar essa carência afetiva, a gente tem que também observar o suprimento desse homem, dessa pessoa. Então, lá atrás, os homens da caverna, como fala a pré-história, esses homens tinham necessidades básicas. E as necessidades básicas dele, qual era? Era segurança, alimentação. Ele corria para a caça, eles iam caçar e se alimentar e se proteger dos animais ferozes, se proteger de outros bandos. Então, essas necessidades básicas que eles tinham. E aí, esse homem passou do caçador para a agricultura. Aí foi mudando tudo. Foi mudando o número de habitantes, foi mudando, ficaram paradões, né? Ficaram no mesmo lugar. Então você acha que esse homem lá da caverna, esse homem que comia raízes, ele tinha problema dentário? Não tinha, não. Tinha problema de coluna? Não tinha, não. E aí esse homem foi culturalmente evoluindo, entre aspas, quando ele fez a agricultura, quando ele passou a agricultura. Esse homem que era acostumado a caçar e usar arma, agora ele estava assentado, tomando conta de um terreno, colocando cocô, bosta no terreno, para adubar o terreno, cocô de vaca, de coisa lá, colocando no terreno e carregando água. Aquele homem valente passou a carregar água e começou a ter problema de coluna. E aí, você acha que a carência desse homem, eu estou falando da agricultura, não estou chegando nem nos tempos atuais, você acha que esse homem que vivia na caverna, esse homem primário, esse homem que vivia da caça e se preocupava ali com a sua segurança, ele estava preocupado se a mulher não estava em casa, se o filho berrou, se o filho estava doente, ou sei lá o quê. Ele estava preocupado com a necessidade de sobreviver. Já esse homem da agricultura tinha outro sentimento, já começou aí o mimimi, os mimimis. Já era outro homem. As carências não eram as mesmas, eram diferentes. Se você reporta isso até o tempo atual, você vai perceber que nós temos muitas carências, mas muitas carências, nós temos muitas faltas que, ao longo do tempo, foram criadas, inventadas. Não é? Então, você acha que a mulher da pré-história estava preocupada em fazer as unhas, em fazer o cabelo, em botar um botox, em fazer musculação? Você acha que ela estava preocupada? Então, quantas pessoas hoje, você que está assistindo aí, quantas pessoas hoje, mulher que está aí, que diz assim, meu Deus, se eu tivesse dinheiro para fazer academia, olha, eu estou com uma ruga aqui, os meus seios estão caídos, eu queria botar aí um enchimento aí para encher meus seios. Meu bumbum está caído, eu queria ajeitar meu bumbum. Você acha que a mulher lá da pré-história tinha isso? Então, o que é importante na sua vida? Qual o grau de importância que isso tem na sua vida? Não estou dizendo que é importante e eu deixar de ser importante. Eu estou falando a prioridade. A prioridade. Tem gente que deixa de comer para comprar hormônio. Tem gente que deixa de comer para fazer plástica. Quantas pessoas têm feito prótese aí? Estou falando, prótese que eu falo é o seguinte, é você sair, não pode pagar um profissional competente, aí pega um profissional rabo de cabra e termina morrendo.
Quantas pessoas morreram fazendo preenchimento aí? Quantas pessoas morreram? Cuidando da barriga, cuidando da perna, cuidando da veia que estava não sei o quê, e procuraram profissionais inadequados e terminaram morrendo. Temos casos aqui em Pernambuco. Interessante que onde agora, doutor Inácio, é a extração do silicone, né? É o movimento extração do momento. O pessoal está percebendo que quando colocou silicone nos seios e em outras partes, aí nos lábios, nas nádegas, foi por impulso, foi pela onda, como eu estava assistindo algumas pessoas falando isso, e depois as pessoas estão agora fazendo uma autoavaliação, uma espécie de introspecção, e estão vendo que, além de algumas por questões de problema de saúde, né? Mas outras estão dizendo, não, eu não sou isso. E estão querendo voltar à naturalidade. Né? Aí por isso que está esse movimento agora da extração do silicone. É interessante, né? As pessoas estão percebendo que o seu valor, sei lá, o seu ego foi de alguma forma afetado com essas mutações, né? Verdadeiras mutações. Então, o que é que nós estamos dizendo aqui? Estamos dizendo que houve uma transformação do ser humano, uma transformação de desejos. O desejo de ontem não é o desejo de hoje. E o desejo pode ser o desejo coletivo, o que ele falou agora aí. O desejo coletivo, não é um desejo individual. A minha vizinha colocou uma dentadura nova, eu também quero. Vou fazer clareamento dos dentes, aí começa a ser uma praga, né? Não sei se é praga o nome exato. As pessoas, todo mundo quer fazer igual, né? Surgiu um novo penteado, eu vou fazer. Então, existe um desejo. Aí não é o meu desejo, é o desejo do outro. E as pessoas se envelopam, né? Usam essa envelopagem achando que isso vai suprir a sua carência. Ou o outro vai gostar de você. Você vai ser admirada pelo outro. O outro vai começar a te amar, a te dar valor, porque você colocou uma prótese. Ou porque você colocou um envelope. Quando isso não é uma verdade. Isso é temporal. É temporal. Por quê? As paixões se dar-se-ão entre as almas. Vou repetir. As paixões dar-se-ão entre as almas. Não é corporal só, é entre as almas. O corporal, o envelope que você coloca, tem prazo de validade. Exemplo, eu fiz microagulhamento. Depois de algum tempo, foi passando esse reflexo. Eu teria que voltar a fazer microagulhamento. Não fiz mais. Mas isso não baixa a minha autoestima. Às vezes eu tento mudar um pouco a aparência, porque como eu sou uma pessoa pública e tenho que estar em algum lugar, e infelizmente essas pessoas dão valor a isso, mas não é por amor. É comercialmente. Não é amor, nem nada a ver com amor. Tem nada a ver isso com amor. Então, algumas pessoas precisam, como atores, atrizes, modelos e pessoas públicas, precisam por questão de reconhecimento, mas não por amor. Não é o envelope que vai fazer com que você supra a sua necessidade. Se você pegar um bom vinho e tomar, o vinho é mais importante do que a embalagem que carrega o vinho. Nesse momento, você que quiser participar, fazendo perguntas sobre isso, ou contando a sua história, carência afetiva, mito, verdade ou mimimi. Existe realmente a tampa da sua chaleira? Existe realmente o outro é que lhe supre? É o outro que supre? É o outro que traz a felicidade? Ou seja, você nasceu para mim. Conta outra. Você nasceu para mim. Você me completa. É um discurso mais chulo que eu já vi na minha vida. Eu tenho duas coisas aqui, doutor Inácio, que chegou no WhatsApp. Pois não. Uma delas, doutor Inácio, o que é que o senhor me diz da música do Pablo?
Se o meu cachorro late, eu escuto, eu te amo. Essa música fez grande sucesso no momento. Eu vi Pablo eu vi Bebê, né? Tem a música do Bebê, tem outra música, Você Vai Embora, não sei o quê, mas a voz dele é meio irritante para mim. Exatamente o mimimi, né? Eu não tenho nada contra. Sim. Mas essa coisa do se o meu cachorro late, mimimi. Eu escuto, eu te amo. Isso é o mimimi. É mimimi, né? Carência miserável. Não é. A mulher gosta. A mulher, ela, vou usar uma expressão meia chula, me perdoe aí, que eu sou desbocado mesmo. A mulher emprenha pelos ouvidos. A mulher não emprenha pelos ouvidos, literalmente não, mas o 171, o passarinho cantando na cabeça da mulher, é que ela gosta da palavra. A palavra engravida ela. Então, a porta de entrada para o homem é o mimimi, é a conversa mole no ouvido da mulher. Então, se a mulher não usar essa expressão, não ver essa expressão, eu te amo, você é a tampa da minha chaleira, você é o céu da minha vida. Se você não ouvir frases que causem impacto, ela não amolece. Então, a mulher só vai amolecendo ouvindo palavras doces, ouvindo palavras que façam que ela navegue, viaje. A mulher vai mais na ilusão, na parte da ilusão. O homem é mais real. Tem a história da questão sexual que o homem é um fogão a gás. Toca fogo lá, tocou fogo. E a mulher é um fogão com carvão. Você bota a lenha, bota o carvão, fica abanando, até pegar fogo. Então, há essa diferença, né? O homem é mais prático. O homem, ele é menos romântico. A mulher é mais romântica. Ou seja, a mulher é mais idealizadora. Ela idealiza o príncipe encantado. E o homem navega menos nessa área aí. Então, essas músicas que existem por aí, essa música de sofrência, né? A sofrência que é colocada aí, ela atinge, observe que os cantores são homens. E o público é feminino, né? O público é mais feminino. A outra situação é a seguinte, é uma ouvinte do programa que eu faço no rádio, no dia 19 de maio, ela escutou a mensagem, ela mandou para mim aqui, eu achei interessante tratar disso com o senhor. Pastor Graça e Paz, a sua mensagem dessa noite foi pertinente. O meu casamento, no que passo atualmente com meu marido, vivemos há quase 2 décadas juntos, mas um casamento perturbado. Não tenho paz nesse casamento, brigas, contendas, desentendimentos. Por isso que não quis identificar o nome do meu esposo. Eu já chorei muito pelos sofrimentos que passei. Eu devia estar... Foi um programa gravado, o senhor falou aí da questão de alma, né? E eu defendo que casamento é exatamente isso, união de almas. No caso desse aqui, doutor Inácio, quase 1 década juntos, casamento perturbado, muito choro e sofrimento. Aí eu não sei se estão juntos ainda, né? Mas ela disse pelo que passou. Eu acho que ainda estão juntos, então deve estar passando ainda por isso. O que faz uma pessoa manter-se numa relação assim? Eu tenho algumas pessoas que chegam aqui com um discurso semelhante a esse. Chegam aqui e dizem, olha, o meu casamento vai mal, meu marido, ele não diz que me ama, meu marido é ingrato, meu marido é ausente, e aí, papapá, e eu pergunto, quanto tempo faz de casado? 20 anos, 15 anos? E eu pergunto, vocês projetaram o que junto? Vocês construíram o que junto? Nada. Eu digo, você acha que vai construir ainda? Ela disse, não. Então, é complicado, né? Não existe mudanças só de um. Existe mudança dos dois. Para ter essa mudança dos dois, é necessário essa que eu falei agora, o autoconhecimento. O autoconhecimento e a decisão de mudanças. A vontade só não vale a pena. Pensamentos positivos não irão resolver nada. Eu já atendi Sabe o que vai pessoas... resolver? Atitudes. Eu já atendi pessoas, Atitudes irão resolver.
Eu já atendi pessoas que, por exemplo, já ligaram para mim, inclusive uma sexagenária que e dizia que estava no casamento, acho que uns 30, 40 anos, mas não conseguia se separar porque abandonou os estudos por causa desse casamento, não se realizou profissionalmente por causa desse casamento e chegou a uma idade que essa pessoa começou a ser maltratada, mas agora não tinha como resolver a situação porque dependia de tudo do marido, para vestir, para comer, para morar, não tinha parentes mais, não tinha para onde ir e tinha que ficar naquela situação. E aí, o que fazer numa situação dessa, que é o caso de muita gente que está certamente nos ouvindo e nos vendo agora no Facebook, no YouTube e pela FM 103,3. Tem casos e casos. Ocorre que toda escolha, toda decisão tem consequência. Então, na realidade, as pessoas não querem perder. Não querem perder o carro do marido, não querem perder a casa, não querem perder o teto, não querem perder a roupa. Não querem perder. E não tomam decisões para mudança de vida. Mas nesse caso da pessoa têm medo, que não tem uma profissão... Aquele ambiente é um ambiente cômodo para as pessoas. Então, a não ser a pessoa que esteja doente. Mas se a pessoa está sadia, vá ser doméstica, vá vender picolé, refaça sua vida. Não existe idade para refazer vida. Não existe idade para refazer vida. Eu conheço pessoas que não têm as pernas e deram saltos e foram participar de Olimpíadas, se tornaram vencedores. Sabe onde está a derrota? Na sua cabeça. Deixa eu dizer uma coisa a você. Eu tenho 66 anos. E eu chego lá na Avenida Boa Viagem, começo ali no Pina, vou até a pracinha, correndo e volto correndo. São 10 quilômetros, 10, 12 quilômetros. Faço em 1 hora. Sabe onde eu ganho uma corrida? Aqui, ó. Não sou nas pernas, não. Aqui, ó. Na cabeça, para quem está ouvindo a gente pelo rádio. Entendeu? Na cabeça. Então, é isso aí. Você pode tudo. Se você está vivo, você esteja numa cama, você puder andar. Mas pode andar, está na cadeira de rodas, você pode. Você pode ir na cadeira de rodas. Você pode tudo. Sabe por que você pode tudo? Vou dar um exemplo para você. Quem é religioso pode. Quem não é religioso também pode. Simples. Simples assim. O centurião não pertencia à turma de Jesus, não era judeu, era odiado, pastor Amado está aí, que é teólogo, era odiado pelos judeus. Ele invadiu a reunião que Jesus estava com os discípulos, invadiu a reunião e teve o atrevimento de falar com Jesus. Uma pessoa que perseguia, teoricamente, os judeus. Entrou no meio dos judeus, falou com o judeu e disse: Senhor, o meu servo está em casa doente. Aí Jesus disse: eu vou lá. Ele disse: não precisa não. Eu sou homem da autoridade. E digo aos meus soldados: vem, ele vem. Digo aos meus empregados: faz, ele faz. Basta uma palavra tua para que meu servo seja curado. E naquela hora, ele ganhou a bênção, ganhou a cura do servo dele. Então, quando a gente quer e toma atitude, a gente consegue. O que ocorre é que muita gente quer, mas não consegue porque não toma atitude. Porque vai na onda da impossibilidade. Se eu quero um carro e não tenho dinheiro, eu posso comprar o carro, sim. Por que eu não posso comprar o carro? Porque eu não posso ter o carro. Sabe por quê? Porque o universo não trabalha com dinheiro. Quem trabalha com dinheiro são as pessoas. O universo não trabalha com dinheiro, não. O universo não identifica, não. O universo identifica o seu desejo. Mas o desejo só não faz moinho. O que faria moinho aí? São os pensamentos, sentimentos e vibração. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas tudo posso se eu mudar de atitude. Não ficar sentado esperando a morte da bezerra, como falam por aí. O grande problema da população é essa. A população está morrendo e dizendo: aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E aí está morrendo. A falta de conhecimento leva a essa situação, né, Atanásio? A falta de conhecimento. Por exemplo, o conhecimento jurídico. A pessoa poderia, no caso, já é idosa, não tem trabalho, não tem nada, mas ela tem direitos, não é casada. Ela pode ir na delegacia do idoso para, inclusive, já pedir
proteção. Aposentadoria, né? Por idade. Por idade. Agora, auxílio. É um auxílio, né? Não é aposentadoria, mas é uma coisa muito próxima. Sem trabalhar, né? Não pagou o INSS, e o INSS é cheio de... Mas por idade você pode, Já né? pode, né? E a pessoa tem direitos. Então, partir para essa guerra, agora tem que ter peito. E não estou falando do peito da... DJ Todinho, literal. Não estou falando da menina lá do Todinho, que eu esqueço o nome dela. Não estou falando desse peito. Mas assim, a falta de conhecimento, tanto jurídico quanto essa formação que o seu programa traz, por isso que eu digo que é um programa pedagógico, essa informação psíquica, né? Tudo isso que deve andar em conjunto para que a pessoa, inclusive, se resolva, se decida, não é? E tome atitudes, obviamente. E como o senhor fez menção essa semana do profeta que disse que por falta de conhecimento o povo perece. E não é só o povo de Deus, não. É todo mundo, né? Todo povo. Ou seja, quem é convertido, quem não é convertido, quem é crente, quem não é crente. A ignorância, ela é escravizadora, não é isso, doutor Inácio? Inclusive afetiva. Exatamente. A gente está já quase no final do programa, eu vou aproveitar para falar do workshop. Sim. Vai acontecer no dia 27 de maio agora. Teve uma hora que o senhor estava falando, eu já tinha colocado ele na tela, mas está de volta novamente. Eu estarei numa livraria, onde eu vou tirar algumas fotos na livraria. Eu escolhi a livraria como o cenário das fotos. Sim. Por quê? Porque os grandes homens do mundo hoje, Bill Gates e outros, Barack Obama e outros, eles chegaram ao topo através de conhecimento. Conhecimento traz poder. Quem tem conhecimento tem poder. Quem sabe faz a diferença. Quem sabe não perece. Eu não posso prever o que vai acontecer mais tarde. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Mas eu sei que no meio do vendaval eu posso tomar uma atitude. Ou posso deixar o vendaval me levar, ou posso me abrigar. Eu sei, se o avião estiver caindo, como eu falei ontem, e tiver um grupo pensando, dizer assim, o avião não vai cair não, e outro dizendo, vai cair. Se eu ficar na conversa deles, eu vou morrer igual com eles. Quem pensar que o avião vai cair, o avião caiu, e morreram, e morrem todos. Quem não pensar que o avião vai cair, o avião cai, e aqueles que pensavam que ia cair também morrem. Mas se eu tomar essa atitude, pegar um paraquedas e saltar, eu escapo. A grande questão é essa. Existe brechas, existem janelas, existem caminhos, mas as pessoas não buscam. Há uma acomodação geral em relação a isso. Então esse workshop, ele vai dar instrumento, ele vai dar lentes para que as pessoas enxerguem as coisas. Então, segunda-feira eu começo a fazer esse ensaio fotográfico lá na livraria. E logo de manhã aqui no escritório, as meninas estão reunidas, fotógrafo, cameraman, que irão tratar da organização do workshop. E os bastidores serão mostrados no Instagram Terapia Diária. Acompanhe-me pela Terapia Diária no Instagram. A cada dia nós temos frases para edificar a sua vida. Eu vou ver a frase de hoje aqui. Eu tenho aqui já. Vamos ver que frase eu coloquei hoje. Coloquei algumas frases no Terapia Diária. Eu estou abrindo aqui agora. E no Terapia Diária, inicie o dia... Opa, vamos lá. Caiu aqui. Qual é a frase de hoje? Tem duas frases interessantes. Inicie o dia com humor e alegria. Esse momento não irá se repetir. Inicie o dia com humor e alegria. Esse momento não irá se repetir. Outra frase que foi colocada hoje. Errou, conserte. Caiu, levante. Foi delicado, peça perdão. Foi humilhado, você será exaltado. Viva a vida. O dia foi... Alguém disse que eu era feio. Alguém disse que era incompetente. Alguém fechou a porta para mim. Não sei o quê. Mimimi. Anda com a borracha e passa a borracha. Isso. Quer se inscrever? Estamos ainda encerrando aqui a inscrição. Se inscreva, liga para cá e se inscreve no workshop Deletando Fracasso, Projetando Sucesso. A sua vida pode mudar a partir daí.
Pode mudar através do seu comportamento. Não se acomode. Olha, o universo está aí. Se a Terra não está dando certo para você, vai para Marte. Daqui a um pouco vai ter, viu? Transporte. Para outros planetas. Então, conquiste. Se o lugar não está sendo bom, vá para outro lugar. Abraão saiu da sua terra, deixou sua parentela, foi para outro lugar. Mas, nesse lugar aqui, que você nasceu, que Deus te deu vida, você tem oportunidade. Você não está enxergando a oportunidade que Deus criou para você. Deixa de mimimi. Deixa de conversa fiada. Deixa de ouvir tantas besteiras. Às vezes estamos guardando tantas besteiras que nos disseram ao longo do tempo. E você foi se encolhendo, e agora você é um ser tão pequeno. Talvez, na sua estrutura física, você seja forte, mas você não tem força para caminhar, e para lutar, e para combater, e para conquistar. A hora da conquista é hoje. A hora da mudança de vida é hoje. Ah, vou deixar para segunda-feira, meus pêsames. Hoje, agora, nesse momento, se levanta. Se você está inabilitado, se habilita. Por isso que eu estou te convidando para esse workshop. É gratuito, você não vai pagar nada nesse momento. Você pode sair de lá com a ferramenta e ser mais um vencedor. Tá bom? Quero agradecer ao pastor Amaro pela oportunidade, já estamos na hora. Isso. Que Deus abençoe a todos, tenham um excelente fim de semana. E segunda-feira estaremos aqui com um novo assunto. Um assunto que vai impactar a sua vida. Se você não viu o programa, vai lá no YouTube, vai lá no Facebook, na Rede Cristã, e você vai ver o nosso programa e ouvir o programa. Pastor Amaro, muito obrigado e até a próxima. Ok, Tednaz, um abraço, até a próxima. E o convite aí para você participar do workshop, né? Da Academia do Cérebro, tá certo, pessoal? Aí o convite, deixa eu colocar aqui na tela para vocês participarem deste momento, né? Do dia 27, se inscreve, ok? No workshop da Academia do Cérebro aí com o psicanalista Edinásio Silva. Dia 27, as inscrições são gratuitas, conforme você já ouviu. Vou colocar aqui na minha frente. Pronto. Um abraço, doutor Edinásio. Um abraço, meu querido. Pronto. Para você participar, você liga agora, se inscreve agora, lembrando, as vagas são limitadas. Pronto, aqui na minha frente, né? Para você participar do workshop. Dia 27, e será muito massa você participar. Eu já participei, sou da primeira turma, eu vou estar já integrando aí a equipe para acompanhar esse segundo momento, né? Então, estamos aí. Eu quero agradecer a grande audiência, né? O José Amaro entrou agora no Face. Mimimi, se não se converter de verdade já era. O comentário do José Amaro aqui no Facebook. Deixa eu ver também aqui outro comentário da Gilca Freire. Manda um abraço aí para vocês todos. Verdade. Tem que se conhecer primeiro para poder entender o outro. Muito bem. E eu quero agradecer aos imensos compartilhamentos, aí 167 compartilhamentos, obrigado a todos no Facebook, no YouTube, o pessoal também assistindo com força, obrigado mesmo. O programa No Divã com o terapeuta Edinásio Silva volta segunda-feira, não esqueça, de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia. Eu vou tirar os 11h55, arredondar para meio-dia, ok? Muito bem. Um abraço a todos, obrigado pela audiência, obrigado pelas curtidas, pelos compartilhamentos e até segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Sim, o contato da Academia do Cérebro, deixa eu voltar aqui, apesar de quando o psicanalista estava falando, o contato, eu estava exibindo o contato da Academia do Cérebro, mas deixa eu novamente lembrar a vocês aqui, o contato da Academia do Cérebro, tá? Na tela é o 98217-8817, 98217-8817. E o Instagram é Terapia Diária PE. Você vai, inclusive, conferir as mensagens que o psicanalista acabou de mencionar.
o perfil do Instagram, do psicanalista Edinásio, é esse aqui, ó, na tela. O perfil do Instagram, Terapia Diária PE, é esse aí que você está vendo na tela. Tá certo? Muito bom. Obrigado a vocês todos pela audiência, mais uma vez, pelas curtidas, pelos compartilhamentos. Divulgue esse programa, porque ele é pedagógico, é terapêutico, é uma benção. Um abraço a vocês. Até segunda, às 11 horas da manhã, em todo o sistema de comunicação da Rede Cristã Brasil, né? No Facebook, no YouTube, no aplicativo da Rede Cristã Brasil, que é Rádio e TV, aí no Play Store. Se você não tem, manda um WhatsApp para a Rede Cristã. O WhatsApp da Rede Cristã é o 98720-4989, 8720-4989. E também no site redecristãbrasil.com.br. Agora é de verdade. Tchau.